Brasil vence a Guerra do Paraguai. Pela primeira vez, escravos lutaram ao lado dos brancos. E agora, sonham com a liberdade. O que tá pegando minha arma? Põe o grilhão nele! Solta! Um dos maiores banhos de sangue da América do Sul se encerra com uma promessa não cumprida. Nesse cenário turbulento, o movimento abolicionista ganha força, mas os latifundiários se recusam a contratar os negros libertos. Racismo silencioso. A sociedade brasileira finge que não aconteceu nada. Então não tem nenhum projeto que signifique a incorporação à política e social desse contingente. O Império estimula a vinda de camponeses europeus para substituir os escravos nas lavouras do país. E aqui encontravam uma terra onde circulava o dinheiro e onde tudo estava por fazer. Uma nova era se aproxima de um Brasil moderno e urbanizado. E no centro desse turbilhão, 4 empreendedores visionários. O primeiro deles, um imigrante italiano que perde tudo ao chegar ao Brasil, Francesco Matarazzo. Buonasera, signore Matarazzo. Buonasera. Gliel'ho già detto, mio padre non c'è. Ma i miei articoli, dove li hai? Non lo so, gli affari non mi riguardano. Ecco, ci sta. Buonasera, Beppe. Ah, signor Matarazzo. Grazie, Francesco. Lasci stare. Ci penso io qua. Va bene, papà. Hai portato tutto che ti ho chiesto, Beppe? Sì. Ecco. Grazie, Beppe. Passo domani per prendere i soldi. Bene. A domani. A domani, Beppe. Ciao. Figlio mio. La vita dell'ambulante è dura, è pesante. Ma mi fa molto piacere, che non passerai mai per questo. Aos 19 anos, Francesco Matarazzo é o filho mais velho de uma bem-sucedida família. Seu pai é um respeitado médico e comerciante, e o futuro do jovem Matarazzo parece garantido. Chi sarà? Beppe? Forse hai dimenticato di qualcosa? Prego. Signor Matarazzo? Sì, ci sono io. E lei? Chi è? Isto è per disonorare la mia moglie. Papà! Papà! Di qualcosa, papà! Qualcuno aiuto! Aiuto! Mamma!
Qualcuno aiuto! Con permesso, sono venuto a parlare con il signor Matarazzo. Sono venuto a ricevere il pagamento. Questo adesso è tuo, Francesco. Sei il capo della famiglia. Buonasera, Beppe. Quant'è che mio padre ti doveva? O Matarazzo constitui exemplo de superação de adversidades. Dois fatores que são determinantes. Primeiro, a expectativa da mãe com relação ao êxito dos filhos. Isso na cultura italiana é muito forte. Mas do outro lado, quando a pessoa, e isso é característica do Matarazzo, quando a pessoa tem que superar dificuldades cedo na vida, vai desenvolver essa habilidade. Eccomi qua. Scusatemi, compari. Affari. Non ti preoccupare, Francesco. E gli affari, come vanno gli affari? Male, compari. Gli affari vanno molto male. Matarazzo não poderia ter assumido os negócios da família num momento pior. Os diversos territórios da Itália foram reunidos sob um único governo. A unificação causou uma grave crise nas províncias do sul, incluindo Castellabate. Se la situazione non migliora, compari, i miei affari si rovinano. E il nome Matarazzo va a finire nel fango. Francesco Grandino é um velho amigo dos Matarazzo. Sapateiro, ele embarcou para o Brasil alguns anos antes. Tem uma crise na Europa, uma pobreza. Então, essa ideia de que aqui você vai conseguir terra, você vai conseguir boas condições, ela vai ser muito bem vendida na Europa. Francesco, perché non vieni anche tu in Brasile? Io ci ho pensato, compari, ma non ho i soldi per portare tutta la famiglia. E il bimbo che sta per arrivare. Gli affari vanno bene, Francesco. Io quasi non ce la faccio con tutto il lavoro che c'è. E poi in Brasile è pieno di italiani. Parla piano, compare, parla piano. Ma tu sei un commerciante o che cosa, Francesco? Gli manca la materia prima, capisci? La materia prima è tutto importato, tutto. Strutto? Cosa? Perfino lo strutto è importato, compari. Perfino lo strutto, Francesco. Filomena? Sì? Noi andiamo in Brasile. Pode descer! Devagar! Devagar! Assim! Vem! Animado com a descrição do amigo Grandino, Matarazzo e sua família produzem 2 toneladas de banha de porco. Ele investe tudo que tem naquela preciosa carne. É a sua grande aposta para reerguer o nome da família na sua nova casa, o Brasil. Devagar! Vem! Não! Volta! É muito peso, tá soltando! No! Qualcuno faccia qualcosa! Volta! Aí! Cuidado! No!
tutto nel mare. Fugindo da crise econômica que assola a Itália, Francesco Matarazzo aposta tudo que tem num carregamento de 2 toneladas de banha de porco e imigra para o Brasil. Mas, ao chegar no porto do Rio de Janeiro, uma inesperada tragédia acaba com seus planos. Bom dia, seu Gennaro. Pode entrar. Mas a disse que é perda de tempo. Ah, seu Gennaro, primeiro vejo os meus produtos, depois decida se é perda de tempo, não? Olha a casa onde vivo. Acho que tem dinheiro sobrando para comprar porcaria. Sem escolha, Matarazzo toma emprego de mascate. Justamente o futuro que seu pai nunca desejou para o filho. Você é de que região da Itália, compadre? Calabria. Se quiser, posso te dar água. É a única coisa que tenho para oferecer. Não, mas não te aflija. Ó. Grazie. A vida tá dura no Brasil, compadre. Mas não vamos perder tempo com isso, não, que eu tenho muitas coisas para te mostrar. Veja, produto de primeira. É minha moglie che fa. No. No? Então, um pouco de peperoncino, pimenta. No. Espera, que eu vou te mostrar uma coisa agora que ti farà molto piacere. O Matarazzo é uma pessoa altamente sedutora, absolutamente conectada. Ele conhecia não através de intermediários. Ele vivia no dia a dia a realidade do seu consumidor e potencial consumidor. Mas escuta aqui. Essa não é dessas porcaria aqui. Com a semana de uso já solta o cabo, não, né? Pode ficar tranquilo. Se o Matarazzo vende, o produto é bom. Compare, o que são essas latas que você tem aqui? É umas latas velhas de munição, a Guerra do Paraguai. Eu já usei pra guardar umas coisas ou outras, mas não é pra nada, não. Ô, seu Francesco, o senhor me desculpa, mas não vou ficar com esse inchado, não, que a minha inchada ainda aguenta. Não, espera. Vou te propor um negócio. Você compra enxada e eu compro aqueles porcos que você tem ali fora. Mas o senhor negocia com porco? Comecei agora. Então, negócio fechado? Outra coisa, compadre. Você não me vende essas latas que você tem aqui, não? As grandes ideias, elas nascem das necessidades, né? Quem traz inovação são as necessidades que a gente escuta. E ter essa proximidade e acho que ter a humildade de parar e ouvir. Usando o dinheiro que havia guardado até então, Matarazzo compra os porcos e constrói ele mesmo uma prensa de banha. E para armazenar a banha, ele descarta as caras e grandes barricas de madeira e começa a usar latas. Você tem à disposição as condições de produção, né? É uma produção que não é muito complexa, não exige uma tecnologia muito sofisticada, então por que não começar a produzir isso nacionalmente? A ideia dá certo, e logo a banha Matarazzo se espalha pelo mercado de Sorocaba, e o nome Matarazzo ganha importância. Bom dia. Bom dia. A senhora sabia que essa banha aí sou eu que fabrico? Ah, é mesmo? Banha a brasileira. Sim, muito buena.
Mas toda boa ideia logo encontra imitadores. Matarazzo já chegou longe demais para deixar que um concorrente fique em seu caminho. Não, nem adianta insistir, vai, não vendo mesmo. Mas, compadre, eu já te ofereci o dobro do que vale esses porcos. Não. Não? Não vendo meus porcos pra você. E posso saber por quê, compadre? Você já comprou os porcos de todos os sítios da região? Pensa que eu sou besta, Eu vou vender pra quem pagar mais. Matarazzo decide comprar todos os porcos de Sorocaba para controlar a oferta e os preços da matéria-prima. Mas você não acha que uns porcos bonitos desse devia ficar com o Matarazzo? Já disse, paisano, não vendo. Entendo. Mas você já ouviu o que dizem por aí, não ouviu, compadre? Quem fere Matarazzo morre. É o que dizem. Trabalhando como mascate, Matarazzo consegue juntar o capital necessário para começar seu próprio negócio. Uma pequena fábrica de banha de porco. Com um plano de negócios inovador, a banha é vendida em pequenas porções armazenadas em latas. O produto de Matarazzo faz sucesso, mas a concorrência surge rapidamente. Banha a brasileira. Sim, muito buena. Matarazzo percebe que a solução é controlar a matéria-prima. Já disse, paisano, não vendo. Mas você já ouviu o que dizem por aí, não ouviu, compadre? Quem fere Matarazzo morre. Restringindo o acesso aos porcos, ele elimina os competidores. A banha Matarazzo logo domina o mercado. Com o sucesso da banha em lata, Matarazzo consegue abandonar o emprego de mascate e abre o Armazém Matarazzo. Bom dia, seu João. Fique à vontade. O armazém se torna um negócio estável e rentável. Ele começa com a banha, mas depois tem a lata e a partir daí vai criar uma indústria altamente verticalizada. Porque ele procurou cada vez mais ocupar todos os espaços. As matérias-primas ele preferia ele mesmo prover do que depender dos outros. Inimigo dos desperdícios, Matarazzo aproveita tudo que os porcos podem oferecer. A carne é vendida como cortes frios e embutidos. E os ossos são utilizados para fabricar botões de camisa. 5 botões. Graças, signore. Mas Matarazzo ainda está apenas começando. Francesco, esse ou esse? A capacidade de gerar inovação e continuar sendo pioneiro é o que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso no longo prazo. O que a gente criou no começo foi o pontapé inicial, mas a inovação não pode parar por aí. Os negócios vão bem. Matarazzo traz 2 irmãos da Itália, cria a Matarazzo e Irmãos e abre 2 novas fábricas de banha. No mesmo ano, a princesa Isabel assina a abolição da escravatura. Numa economia escravista, quem é que consome? A elite, o grande cafeicultor, o grande senhor de engenho. O que acontece quando introduz o trabalho assalariado dentro dessa produção de café? Esse trabalhador que vem como imigrante recebe um recurso para ser gasto dentro do mercado interno. Então, a ideia é que começa a se criar um mercado interno dentro do Brasil. Em 1889, é proclamada a República, o que muda o cenário político do Brasil. Francesco Matarazzo se prepara para a nova era, e ele não é o único. Essa concessão foi uma maravilha. Nós conseguimos. No Rio de Janeiro, o influente empresário Eduardo Palacin consegue a concessão para construir e explorar o Porto de Santos. As obras se iniciam imediatamente.
quando o café começa a ser cultivado numa escala muito maior, São Paulo está estrategicamente colocada entre a região produtora e o porto, que passa a ser o Porto de Santos. Isso propicia dinheiro. Dinheiro traz crescimento. Em 1890, quando é feito o segundo censo nacional, São Paulo dobra de população. O Matarazzo percebia as demandas de prover produtos do mercado local para o consumidor local. A Matarazzo Irmãos abre um empório na rua 25 de março. O custo é alto. Matarazzo investe todo o seu capital. Afinal, o país está mudando. E esse mercado em expansão é o campo perfeito para um hábil comerciante fazer fortuna. Justo. Belíssimo. Mais um dia de prejuízo. Desse jeito nós vamos quebrar. E que fazemos? O encilhamento foi o resultado de uma política econômica estabelecida logo no início da República, que buscava o estímulo ao desenvolvimento industrial, mas que acabou gerando, por conta de uma grande emissão de moeda, um processo inflacionário e especulativo. Precisa pôr um pouco mais de farinha no saco, vocês também não entendem, eu só penso em fazer tudo eu. E que com isso gerou uma quebra muito grande de negócios em torno de 1891. Tô parado. Excuse. Nós precisamos investir em farinha de trigo. Farinha? Por que farinha? Massa, pão se consome todo dia. Banha de porco, as famílias consomem quanto? 1, 2 latas por mês. Farinha de trigo é todo dia. Podemos negociar com os importadores? Não. Nós podemos comprar direto dos Estados Unidos. Mas como, Francisco? Nós não temos dinheiro para esse tipo de operação. Nós podemos arranjar, ué. É só a gente vender nossas fábricas de banha. O que? Sei, Patson. As fábricas são a única coisa que dão lucro. As fábricas de banha trouxeram a gente até aqui. Agora é hora de mudar. As fábricas de banha não vão fazer as nossas empresas crescer. Farinha de trigo vai. Se você vender as fábricas, eu tô fora da nossa sociedade. E eu também. Maluco. Matarazzo se recusa a abandonar sua ideia. Mas, para manter a sociedade com os irmãos, ele busca outros meios de financiar o plano. Matarazzo pede reunião com Giovanni Bricola, um dos maiores importadores do país e dono de um banco. Me responde uma pergunta. Por que você acha que eu emprestaria dinheiro para quem está quase quebrado? Você acha que eu não sei sua situação? O teu empório está à beira da falência. E você vem me pedir dinheiro emprestado para importar farinha. Com a farinha, eu vou salvar o empório. Você não devia ter vindo para São Paulo. Escuta meu conselho, que é de graça. Volta para Sorocaba, cuida lá das tuas fabriquetas de banha. Tá bom demais para um caipira do sul. Sem o dinheiro de Bricola, Matarazzo precisa escolher entre a família e os negócios. Ele está numa encruzilhada. Matarazzo funda uma empresa familiar com os irmãos e abre o Empório Matarazzo em São Paulo. Mas uma crise econômica coloca seus negócios em risco. Para
salvar o empório, Matarazzo planeja mudar radicalmente seu modelo de negócios, importando farinha de trigo. Massa, pão se consome todo dia. Para isso, precisa de dinheiro. O teu empório está à beira da falência. E você vem me pedir dinheiro emprestado para importar farinha. E o único jeito de conseguir é vendendo as fábricas de banha de porco da empresa familiar. Mas os irmãos ameaçam romper a sociedade caso Matarazzo venda as fábricas para financiar o plano. Eu chamei vocês para falar sobre a venda das fábricas de banha. Pode parar, Francesco. Nós já dissemos, nós não queremos vender. Ponto. Eu sei disso. É que eu já vendi as fábricas. Luigi e Giuseppe recebem uma parte dos lucros da venda, mas cumprem a promessa e rompem a sociedade. Matarazzo fecha a empresa familiar. Com o capital da venda das fábricas, ele funda a Matarazzo S.A., tendo Andrea, um outro irmão, como sócio. Além de aumentar seu patrimônio pessoal, o dinheiro é usado para importar farinha diretamente dos Estados Unidos. Isso é só o começo. A manobra dá certo e Matarazzo obtém altos lucros. Matarazzo encontra um mercado-chave, o pão de cada dia lá do trabalhador. Aliás, muitas dessas iniciativas dos empresários foi voltada para a massa de compatriotas que eles tinham aqui. Ele logo expande suas operações, importando arroz e outros cereais de partes distantes do mundo. Matarazzo atinge um novo patamar nos negócios. Para coroar a boa fase, ele começa a construção de uma mansão na recém-inaugurada Avenida Paulista. Com 19 quartos e 16 salas, é uma das maiores casas já erguidas na região. Como, aliás, em outras famílias, a mansão era a afirmação da prosperidade da família. Vocês viram o casarão que estão construindo na Paulista? Eu ia do Matarazzo. O sucesso logo atrai a atenção da população. Imigrantes italianos pobres se impressionam com a riqueza alcançada pelo conterrâneo. Pois um dia eu vou ter uma casa daquela. Você é pazzo! Um dos admiradores é um jovem imigrante italiano que chegou ao Brasil em 1889. Pobre e desempregado, mas cheio de ambições. Seu nome, Giuseppe Martinelli. Mas um conflito numa pequena ilha do Caribe ameaça a ascensão de Matarazzo. A independência de Cuba estremece as relações entre Estados Unidos e Espanha, e uma guerra pode estourar. Os principais importadores de São Paulo se reúnem para discutir a situação. É preocupante. Se estoura a guerra, a gente fica sem farinha. Mas vamos fazer o quê? Nós dependemos dos americanos. E não temos influência nenhuma sobre a questão cubana. Então, vamos torcer para que não tenha uma guerra. Existe uma alternativa. Vamos importar farinha da Argentina. É uma ideia. É uma ideia. Infeliz. Nós temos 20% de desconto na farinha americana. Não temos ligação comercial nenhuma entre Brasil e Argentina. Ficaria caríssimo. É uma ideia. Infeliz. É inviável. Vamos tentar estocar farinha enquanto podemos. Sim. Vamos construir um novo armazém. Apesar das dificuldades, Matarazzo decide seguir com seu plano. Ele vai para a Argentina e negocia a abertura de empresas e rotas de comércio. Como previsto, a operação demanda um grande investimento, mas Matarazzo está confiante de que a manobra será lucrativa. Qualquer empreendedor tem que ter um apetite controlado pelo risco. Como que esse risco vai ser
controlada, como é que a gente vai lidar com o risco, aí eu acho que é a mágica, né? De entender até onde que a gente deve chegar, em que momento que a gente também tem que dar um passo atrás para depois dar 3 para frente. Mas, quando a farinha argentina finalmente chega ao Brasil, as previsões pessimistas de Brícola se concretizam. O preço da farinha no mercado brasileiro está baixo, muito mais baixo do que Matarazzo pagou para importá-la. Ele vai perder dinheiro. E não adianta. As contas não fecham. Fabrício. Senhor. Manda parar as obras da Paulista. Tem certeza, senhor? Não tem outro jeito. Francesco. Brícola. Mas você tá querendo alguma coisa aqui? Eu vim ajudar o compadre nesse momento difícil. E eu quero comprar toda a sua farinha argentina. Por um preço justo. Claro. Muito obrigado, viu, compadre? Mas eu já tenho um comprador para minha farinha. Mas que pena. Boa sorte nos negócios. Boa sorte. Para você também. Fabrício. Senhor. E aquela farinha ainda não chegou em São Paulo? A carga de Matarazzo está sendo trazida a São Paulo pelo funicular, um trem puxado por cabos. Sou Matarazzo. O que foi, Alberto? Fala logo, O trem parou. O quê? A máquina que puxa o funicular quebrou. Toda a farinha está presa no meio do caminho. Assim nós não vamos ter nem como vender a farinha. Nos Estados Unidos e a Espanha, Matarazzo arrisca tudo e aposta na importação de farinha argentina. Mas a farinha chega ao Brasil custando muito mais que o preço de mercado. Para minimizar os prejuízos, Matarazzo precisa vendê-la o mais rápido possível. Mas o funicular, bonde que transporta as cargas do Porto de Santos até São Paulo, quebra. A farinha de Matarazzo fica presa e ele não tem como vendê-la. A aposta na farinha argentina ameaça seus negócios. Alguma novidade, Francesco? Nenhuma. Aquela farinha vai ficar parada naquele trem pelo menos mais uma semana. Eu não acredito. O que aconteceu, Francesco? Estourou a guerra. Mas eu tô salvo. Com o início da guerra, as linhas de comércio entre Estados Unidos e Brasil são interrompidas. A falta de farinha no mercado faz o preço disparar. Quando o negócio tá bom, todo mundo tá animado. A grande diferença de todos os empreendedores que tem sucesso é que na hora que a coisa aperta é que ele aparece. Eu posso pedir pro... Com a escassez de produtos americanos, Brícola só tem uma pessoa a quem recorrer para conseguir farinha: Matarazzo, o único a ter linhas de comércio estabelecidas com a Argentina. Matarazzo vende a farinha para a Brícola. Mas a um preço justo, claro. E a sorte é fundamental para tudo na vida, né? Alguns dizem que não é bem sorte, que tem um pouco de bom senso, tem um pouco de esperteza, tem um pouco de estar na hora certa por algum feeling, alguma coisa a mais que a sorte, mas vamos chamar tudo isso de sorte. As obras da mansão da Paulista são retomadas e concluídas. A fortuna de Matarazzo nunca foi maior. Martinelli acompanha de perto a ascensão de Matarazzo. Ele vai fazer de tudo para superar seu conterrâneo.
A mansão do Matarazzo, especialmente, foi uma atração turística em São Paulo. As pessoas iam lá para conhecer. Inclusive, o próprio Matarazzo é uma atração turística, né? E a hora que ele saía de casa, havia pessoas que iam lá para ver. Vamos precisar de mais empregados. Essa casa é muito grande, Francesco. Não que eu esteja reclamando, imagina. Mas limpar tudo isso... Francesco... Foi sorte. O quê? Todo o dinheiro que eu ganhei com aquela farinha argentina foi sorte. E eu não posso depender da sorte. No que é que você está pensando? No próximo passo. Buonasera. Buonasera. Conosce minha mulher? Matarazzo convida gerentes do banco inglês para um jantar em sua mansão. Tem certeza disso, Francesco? Meus amigos, essa noite nós vamos comer algo muito especial. É o prato que a maior parte dos italianos come aqui no Brasil diariamente. Bom apetito. Tá? Pois é, meus amigos, vocês não precisam ser educados, não, viu? Eu sei que a macarronada tá ruim. Mas vocês sabem por quê? Cozinheira nova? A farinha. Vocês acreditam que a maior parte da farinha que nós consumimos aqui no Brasil é importada? E quando ela chega da travessia, chega assim, azeda, quase estragada. Eu achava que você mesmo importava. Eu importo. Mas eu não quero importar mais. Agora eu quero produzir farinha aqui no Brasil. Eu quero construir um moinho. Matarazzo apresenta aos ingleses o seu projeto. Um moinho gigantesco, com alta tecnologia e máquinas importadas da Inglaterra. Não existe nada comparável no Brasil. O plano é construí-lo próximo a uma estação de trem, para facilitar o escoamento da produção. E a farinha será vendida em sacas, não mais em barricas, tornando o produto mais acessível, exatamente como Matarazzo fez com a banha em lata. É o projeto mais ambicioso de Matarazzo até então. E para que tudo isso se torne realidade, só precisa de uma coisa. Um empréstimo do banco inglês. Hã? O que é que foi? Algum problema? Não gostaram da ideia? Não é nada disso, Francesco. O projeto é bom, Francesco. Mas é muito caro. Caro e arriscado. O que é que está acontecendo? Há quanto tempo que nós fazemos negócio? Alguma vez eu deixei de honrar minhas dívidas? Matarazzo vale o que assina, é? Não leve a mal. Nós sabemos que você é um dos comerciantes mais confiáveis desse país. Mas é um projeto que não é para um comerciante. É para o industrial. E são coisas muito diferentes. Um projeto caro como esse, se der errado, pode comprometer até o banco. E você iria à falência. E pelo bem das duas instituições, Francesco, nós vamos ter que negar esse empréstimo. Não. Não é arriscado, porque não tem como dar errado. Eu sei que eu sou um caipira lá do sul da Itália, não é? Um mascate, um comerciante, como você disse. Mas uma coisa eu aprendi na vida. Uma coisa só tem valor se tem alguém para comprar. E eu conheço muito bem o meu mercado. Eu conheço os italianos. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu perdi tudo que eu tinha. E fiz uma fortuna vendendo para eles. Hoje eu sou o maior comerciante de farinha de São Paulo. Com um moinho, eu vou ser o único fabricante. Como empresário, como comerciante e como italiano, eu garanto a vocês, esse moinho está fadado a um sucesso. Reconsiderem.
entraremos em contato. A grande sacada do Matarazzo é justamente entender esse momento da indústria no Brasil, da emergência industrial do Brasil. Senhor Matarazzo, chegou um telegrama. É do banco, senhor. O que diz? Substituir aquilo que antes era importado por uma produção nacional e que tem um mercado grande à disposição. O banco inglês aceita fazer o empréstimo. As obras do moinho começam em ritmo acelerado. A construção do moinho Matarazzo termina em 10 meses, tempo recorde. Logo está funcionando a todo vapor, produzindo 110 toneladas de farinha por dia. Dentro da estrutura do moinho, o Matarazzo percebe que precisaria produzir tudo aquilo que, de certa forma, atenderia o seu próprio produto. Então você vai precisar de sacos para ensacar a sua produção. Então é preciso construir uma pequena tecelagem de juta que depois vai daí derivar uma malharia para produção têxtil. É preciso ter uma pequena metalurgia por conta de ferramentas que vão ser usadas dentro da produção industrial. O moinho é apenas o começo. As fábricas de Matarazzo proliferam-se. Tecelagem, cosméticos, produtos de limpeza, uma infinidade de artigos com o nome Matarazzo. Ele fica conhecido como fabricante de fábricas. Quando nós olhamos a história dos pioneiros, e é o caso também do Matarazzo, ao longo da vida, nós vamos ver que a riqueza, para eles, é um meio, não é um fim. Enquanto que para aqueles que procuram a riqueza como fim, raramente eles se tornam pioneiros. Os pioneiros são aqueles que fazem da riqueza um meio de viabilizar o sonho. Criando produtos que os imigrantes e as classes mais pobres podiam comprar, Matarazzo fortalece a nascente classe média do país. Cria um império. E o símbolo dessa transformação é o moinho Matarazzo, um dos primeiros passos da indústria brasileira. Mas esse é apenas o começo. Yes. Há um trabalho bem feito. Um ambicioso norte-americano começa a se interessar pelo Brasil. Seu nome? Percival Farquhar. Com seu sócio canadense William Van Horn, Farquhar acaba de completar um ambicioso e bem-sucedido plano de linhas de bonde e iluminação em Cuba. E agora, Percival, o que vai fazer depois de Cuba? Eu tenho um pequeno projeto. Farquhar é da segunda geração dos grandes capitalistas americanos. A geração de seus pais construiu a indústria e a infraestrutura dos Estados Unidos. As obras da América já foram concluídas. Farquhar não tem espaço para deixar sua marca no seu país natal. Então, não vai me dizer qual é o projeto? Uma ferrovia. Ferrovia? Onde? Em todo o continente. Eu vou construir a Pan-Americana, William. Uma ferrovia que vai ligar o Alasca à Terra do Fogo. Você nunca foi de pensar pequeno. Vai precisar de muito dinheiro. O dinheiro eu consigo. E vai precisar trabalhar no Brasil. Vai precisar de contatos, vai precisar de reputação. Senão não constrói nenhuma linha de bonde. Você tem razão, William. Algum conselho? Para sua sorte, eu tenho um cartão de visitas ideal para você entrar no Brasil. Você vai para o Rio. No final do século XIX, uma nova classe imigrante surge no Brasil para substituir o trabalho escravo. Ávidos empreendedores buscam maneiras de suprir o novo mercado. Veja, produto de primeira. Controlando a manufatura e o comércio de seus produtos, um desses empreendedores torna-se um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil. Francesco Matarazzo. Hoje eu sou o maior comerciante de farinha de São Paulo. Com o moinho, eu vou ser o único fabricante. A construção de seu imponente moinho é um marco nacional e contribui decisivamente para o desenvolvimento do Brasil. Enquanto Matarazzo dá início à indústria, um ambicioso norte-americano chega ao Rio de Janeiro com planos de mudar o país. Seu nome?
Percival Farquhar. Farquhar, o senhor está atrasado. Bem-vindo ao Brasil. Como é que foi a viagem? Como todas as viagens, senhor Marquinhos. Por favor. Então, essa coisa precária é o porto da capital do Brasil. Pois prepare-se. O restante desse país será uma surpresa mais desagradável ainda. Ótimo. Ótimo. Onde falta estrutura, Sr. Mackenzie, sobra oportunidade. O Brasil do começo do século XX ainda é um país rural. A infraestrutura é incipiente e a integração do território é precária. Até mesmo na capital da República, os serviços públicos são obsoletos. O Rio de Janeiro ainda não tem energia elétrica. É para mudar isso que Farquhar se associa à empresa canadense Light and Power. Junto a Alexander Mackenzie, ele inicia um plano de eletrificação do Rio de Janeiro. Aí que aparece o papel de um empresário novo que busca, junto à Light, chegar ao Brasil, e a Light precisava disso para expandir o seu negócio para o Rio de Janeiro. E, por outro lado, vai enfrentar um grupo que é um grupo poderoso, mas que é relativamente novo no setor elétrico. Senhor Eduardo, é um prazer. Bom recebê-lo. Por favor, fique à vontade. Guilherme, é o filho? Guilherme, senhor Guilherme. Por favor, fique à vontade. Senhores, eu pedi essa reunião para que acabássemos de uma vez por todas com esses conflitos absurdos. E como o senhor faria isso, Sr. Farquhar? É simples. Eu quero colocar a família Guinea no projeto da Companhia Light. Vamos eletrificar o Rio de Janeiro juntos. Vocês seriam contratados como empreiteiros da Light. Ficariam responsáveis por construir toda a infraestrutura do projeto. Não. Perdão? A nossa resposta é não. O Rio de Janeiro não precisa do senhor, Mr. Farquhar. O plano da Companhia Light está enfrentando a oposição de uma tradicional e poderosa família carioca. A família Guinea. O grande negócio deles, e isso tornava-os realmente um conglomerado importante, era o Porto de Santos. Toda a força motriz do porto seria elétrica. Então isso vai fazer com que eles pulassem para o ramo elétrico. Inicialmente para suprir as necessidades do porto. Depois eles vão perceber aquilo como um ótimo filão para outros ganhos, né? O progresso chegará ao Rio de Janeiro com ou sem vocês? Acho que não vai ser tão simples assim. É bem provável que o senhor não tenha conhecimento do decreto antimonopólio. As concessões de eletricidade que o senhor pretende comprar vão contra o decreto. A sua companhia será impedida de funcionar. E nada sairá do papel. Entendo. Bom, senhores, obrigado pela visita. Do Brasil, cuidamos nós. O que a gente observa é que o mundo inteiro está sendo, assim, colonizado pela energia elétrica. Quando a Light se instala, aí nós temos uma relação de capital estrangeiro, capital nacional. Menino Guilherme tem razão, Percival. O decreto antimonopólio vai ser um problema.
Não se preocupe, Mackenzie. Eu já sei o que fazer. Vamos comprar todas as concessões de energia da cidade. Vai ser inútil. No decreto, essas concessões não valeriam nada. Full House. Não faz sentido algum. Farquhar está jogando dinheiro fora. Eu sei, mas o governo brasileiro precisa ficar alerta. O senhor ministro há de convir que é preciso impor limites a esses estrangeiros. Guilherme Guine suspeita que Farquhar está tramando alguma coisa. Ele articula com seus contatos políticos para garantir que os passos da Light and Power no Brasil sejam acompanhados de perto. Isso revela já o seu poder junto às autoridades. Obviamente, eles viveram a transição do Império para a Primeira República. Parecia que eles podiam sofrer as consequências disso, mas tudo se demonstrou que poderiam continuar trabalhando como trabalhavam com o Império, começaram a trabalhar com a Primeira República. Temos ser portador de más notícias, Sr. Farquhar. A Companhia Light infringiu o decreto antimonopólio do governo brasileiro. Portanto, a partir de agora, a sua companhia está impedida de prestar serviços de fornecimento de energia elétrica para o Rio de Janeiro. É uma pena. Pensar que uma cidade tão importante como o Rio de Janeiro ficará sem energia elétrica me deixa entristecido. Afinal, eu detenho todas as concessões e não posso usá-las. Teremos que deixar o Rio de Janeiro no escuro por muitos e muitos anos, Sr. Miller. E é provável que todas as outras cidades no Brasil estejam eletrificadas. Enquanto o Rio, a capital da República, permanecerá nas trevas. Poderá até ser conhecida como a capital das trevas. Seria hilário, não seria, Sr. Ministro? Mas, sinceramente, eu espero que esse imenso atraso no progresso do país não recaia sobre o senhor. Afinal, lei é lei. O senhor está apenas as cumprindo e ninguém poderá culpá-lo por isso. As leis estão sempre visando o melhor para o país. Não é verdade? Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Hoje é um dia muito especial para o Rio de Janeiro, que finalmente sairá das trevas. O decreto antimonopólio é derrubado. A eletrificação do Rio de Janeiro começa. E tudo está nas mãos de Farquhar. Bem-vindos ao progresso. Homens como Farquhar podem tudo, inclusive destruir a nossa família. Missão cumprida, Percival. Você conseguiu. Isso é só o começo, meu caro. Tem outros planos para o Rio de Janeiro? Eu tenho planos para todo o Brasil. Percival Farquhar chega ao Rio de Janeiro em 1905, atraído por oportunidades de negócio que um país sem infraestrutura proporciona. Onde falta estrutura, Sr. Mackenzie, sobra oportunidade. Seu primeiro projeto é eletrificar o Rio de Janeiro através da Light and Power Company. Mas seus planos esbarram no nacionalismo de um ambicioso jovem brasileiro, Guilherme Guine. Do Brasil cuidamos nós. Com o poder de seu dinheiro, Farquhar consegue contornar as leis antitruste locais e dá início à eletrificação do Rio de Janeiro. E esse é apenas o primeiro passo do grande plano que o americano tem para o Brasil. Meus planos para esse projeto terminam aqui, Mackenzie. Deixa o Rio de Janeiro comigo. A Light dá início às obras da usina de Lages, a maior da América Latina, capaz de fornecer energia para todo o Rio de Janeiro. E Farquhar volta as atenções para seu outro projeto.
Franklin aqui e eu vamos construir uma ferrovia. Ou melhor, algumas ferrovias. O plano de Farquhar é gigantesco. Um conjunto de estradas de ferro para interligar todo o continente americano. Fazer um eixo que ligasse norte a sul as ferrovias, atendendo a construção de um mercado interno que estava em formação. Sim, nós vamos cortar todo o Brasil, começando os trabalhos simultaneamente pelos dois extremos. É um belo projeto. Mas e a Sorocabana? Sem ela, a ligação entre o norte e o sul do país será economicamente inútil. Não se preocupe, Mackenzie. Eu já tenho planos para consegui-la. E você, meu caro, faz parte deles. Farquhar pede que Mackenzie negocie a compra da Sorocabana com o governador do estado de São Paulo. O senhor está pensando em português? Sim, quer fazer a integração da América Latina toda, e a ferrovia Sorocabana, por atender uma região importante do estado de São Paulo e fazer a sua ligação com o sul do Brasil, seria estratégica nesse sentido. Enquanto isso, Farquhar vai para a Europa levantar o dinheiro necessário para a compra. Sr. Farquhar, telegrama do Sr. Mackenzie. Obrigado. Algum problema, senhor? Os ingleses fizeram uma oferta, vão comprar Sorocabana. Mas sem essa ferrovia, o seu projeto fica inviável. Frank, me dê o Jornal da Manhã. O emissário está vindo para Londres de navio para fazer a proposta. Estará chegando em 2 semanas. E qual o plano? Mande um telegrama imediatamente para o Mackenzie no Brasil e descubra quanto os ingleses estão pagando. Conseguiu? Mackenzie utiliza seus contatos para descobrir o valor da negociação da Sorocabana. Os ingleses estão oferecendo 2 milhões de libras, Sr. Farquhar. Vamos cobrir a oferta. Mas é muito dinheiro. E o senhor tem apenas 2 semanas para consegui-lo. Impossível. Não é possível, não para mim, Frank. Se eu não conseguir a Sorocabana, eu não tenho nada. Tem muita gente que tem muito medo de errar e não faz nada. Eu sou da teoria seguinte, eu prefiro dar 10 tiros e errar 3. O Wall Street já está em pleno funcionamento. Nós já temos um sistema industrial, financeiro, né, comercial muito complexo. Farquhar consegue quase todo o dinheiro. Mas ainda falta uma parte. E só lhe resta uma opção. O Banco da Escócia. Só um segundo, Sr. Farquhar. Negócios importantes não podem esperar. O presidente do Banco da Escócia é o britânico Lord Balfour. Mas, para azar de Farquhar, Balfour também é presidente da São Paulo Railway, a empresa inglesa que está prestes a comprar a Sorocabana. Muito bem. Pelo que entendi, o senhor quer que eu lhe empreste dinheiro para comprar a Sorocabana antes de mim. É isso mesmo. Exatamente. O senhor está falando sério? Com certeza, Lord Balfour. Eu jamais brincaria com um homem tão respeitável como o senhor. Eu estou apresentando um plano de negócios sólido e muito lucrativo para o Banco da Escócia. E o senhor, como presidente, não pode deixar que os seus outros negócios, como a São Paulo Railway, influenciem na sua decisão. O presidente do banco deve zelar pelos interesses do banco. Caso contrário, não deve continuar como presidente. Estou certo? Tem que saber ter coragem, tem que ter ousadia, tem que saber correr risco, porque a gente que é empresário corre muito risco e poucas pessoas têm estômago para correr esse risco.
Farquhar consegue o empréstimo de Balfour e compra Sorocabana antes do inglês. Com isso, finalmente começa seu projeto de integração das Américas. Farquhar funda uma empresa única para cuidar de todas as suas ferrovias. Estamos falando da Brazil Railway Company, que dará impulso à construção da Madeira Mamoré entre 1907 e 1912, e o foco era a exportação da borracha para os mercados, tanto para o mercado norte-americano, mas principalmente para a Europa. Mas a engenharia americana não está preparada para lidar com todos os problemas tropicais. São 23 quilômetros até lá. Quanto tempo levará para concluir esse trecho? Pelo estudo que a gente fez, eu creio que... O senhor está bem? Sim, eu tô... É só... Belo projeto. Percival Farquhar dá início à grande obra de sua vida. Uma malha ferroviária integrando as Américas. Nós vamos cortar todo o Brasil, começando os trabalhos simultaneamente pelos dois extremos. Mas a impossibilidade de conseguir a concessão da ferrovia Sorocabana quase coloca tudo a perder. Com sua habilidade de levantar capitais, Farquhar consegue comprar a Sorocabana e inicia as obras da sua grande ferrovia. Mas depois de superar os obstáculos políticos e financeiros, ele se depara com um inesperado desafio tropical. Fique tranquilo, Sr. Farquhar. Em 30 dias a epidemia estará controlada. Sr. Lovelace, em um mês eu já terei cancelado a minha obra. Uma epidemia de febre amarela atinge as obras da ferrovia Madeira Mamoré. Nós estamos falando de uma floresta, né, tropical, úmida, de condições difíceis do ponto de vista da permanência. Centenas de trabalhadores são contaminados, provocando grandes atrasos. O que acha? Sr. Farquhar, estamos enfrentando problemas. Problemas com a malária. Malária aqui também? Não aqui, senhor. No Rio de Janeiro. Sim, Frank. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho minhas dúvidas, Guilherme. É a estratégia perfeita. Com isso, nós vamos parar a obra da usina de Lajes. Espero que você saiba o que está fazendo. Nós não podemos ter uma nova derrota pública para o Farquhar. Não tem com o que se preocupar. Será o fim de Percival Farquhar. Ele tinha essa capacidade de lidar com imprensa no bolso, né? Enfim, brilhante nesse aspecto. Guilherme Guiney planta uma história na imprensa de que a epidemia de malária no Rio de Janeiro está sendo causada pela usina de Farquhar. Se a obra da usina for paralisada, os planos de Farquhar de eletrificar a capital da República serão destruídos. Para rebater as acusações de Guiney, Farquhar convoca o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um antigo aliado dos Guiney. Ainda assim, Farquhar sabe que Cruz é a pessoa mais adequada para cuidar do assunto. As obras são paralisadas até que o veredito seja dado pelo sanitarista. Oswaldo Cruz pede alguns dias para fazer uma análise completa do local. O parecer de Oswaldo Cruz vai decidir o destino da usina e dos negócios de Farquhar no Brasil. O que ele disse? A usina foi absolvida. Somos inocentes. Ótimo. Obrigado por essa notícia hoje. Prazer, Sr. Farquhar. É inacreditável. Eu não consigo entender por que Oswaldo Cruz nos trairia dessa forma. Ele não traiu ninguém. Oswaldo Cruz fez o que tinha que fazer. Chega de jogar o nome da nossa família na lama.
Você vai para Salvador, Guilherme. E vai ficar por lá. Então, Guilherme ganha o direito de representar os negócios da família Guinea em Salvador. Ou seja, prêmio para lá de consolação. Com o veredito favorável de Oswaldo Cruz, as obras são retomadas em ritmo acelerado. Meses depois, fica pronta a usina de Lajes, que vai fornecer energia para toda a cidade do Rio de Janeiro. E Farquhar, triunfante, volta suas atenções para a Brazil Railway. Impressionado com a integridade de Oswaldo Cruz, Farquhar chama o médico brasileiro para cuidar da febre amarela no trecho Madeira-Mamoré, passando por cima de seu conterrâneo, Carl Lovelace. Oswaldo Cruz produz um relatório indicando medidas que amenizam o problema da febre amarela. As obras são retomadas. É o início da Era de Ouro de Farquhar. Ele foi um grande capitalista, né? De ferrovias, de portos, de transportes urbanos e tantos outros empreendimentos que ele tinha simultaneamente em várias capitais brasileiras, né? Seu império está crescendo. E nada parece capaz de parar Farquhar. Até que um golpe do destino muda tudo. Farquhar começa a construir sua malha ferroviária, mas um surto de febre amarela atrasa as obras. Para piorar, sua usina de Lajes sofre ataques na imprensa, orquestrados por Guilherme Guinea. Será o fim de Percival Farquhar. Farquhar resolve seu problema com a ajuda inesperada de um antigo aliado da família Guinea. O empreendedor americano está prestes a criar um império financeiro no Brasil, até que um acidente em Salvador ameaça acabar com seus planos. O bonde! Um cego morre atravessando a rua em Salvador e o bonde que o atropelou é operado pela Bahia Tramway, uma empresa de Percival Farquhar. A morte acidental causa revolta em toda a cidade e a população protesta nas ruas contra a Bahia Tramway, o americano que está por trás dela. Que exagero. Foi um simples acidente isso. Trágico, sim, claro, mas nada além disso. Farquhar se reúne com o ministro das Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, em busca de uma solução para o caso. O governo precisa enviar as tropas imediatamente. As coisas estão saindo do controle. E eu exijo que meu patrimônio seja protegido. Eu sinto informar que o governo não vai interferir na questão, Sr. Farquhar. Então quem vai? E um homem espera que a revolta ganhe proporções ainda maiores. Ele se aproveita desse momento para mostrar a insensibilidade do capitalista estrangeiro, que tratou muito mal daquele acidente, e da sensibilidade do capital nacional. Esse é um caso onde se demonstra o senso de oportunidade do Guilherme. Aproveitando a crise, Guilherme consegue tirar a concessão dos bondes de Farquhar em Salvador. A Light and Power perde seus negócios na cidade e a imagem de Farquhar fica profundamente arranhada. A
Light entra com processo contra o município para reaver então esses bens que teriam sido depredados nesses dias de comoção. A Light chega com uma conta no município e o município fala, olha, de multa que você tem pela prestação de maus serviços é praticamente o mesmo valor ou maior do que o valor que você está nos apresentando. E aí é o espaço para o Guilherme Guinle expandir os seus negócios. O sucesso da campanha contra Farquhar traz Guilherme de volta à confiança de seu pai. Ele retoma os negócios da família em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas sua cruzada contra Farquhar ainda não terminou. A vitória contra a empresa Light Power Company, propriedade do Sr. Percival Farquhar, foi uma grande conquista dos brasileiros. Está mais do que claro que os investidores estrangeiros vêm para cá apenas para se beneficiarem às custas da população. Não podemos deixar que interesses ocultos interfiram na soberania de nosso país. O Brasil para os brasileiros. Pouco insignificante. Devemos tomar uma atitude. Não. Deixe o brasileiro com suas migalhas. Temos coisas mais importantes para resolver. Prepare suas coisas. Vamos voltar para Brasil Railway. Senhoras e senhores, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Farquhar consegue inaugurar o trecho Madeira-Mamoré em 1912. O foco era a borracha, quer dizer, o látex. Essa extração, então, depois é concentrada, é levada para algumas vilas, para algumas cidades, né? E transportada, através da ferrovia, até navios de grande calado. A navegação se fazia, então, através do Rio Madeira, depois do Rio Amazonas, até Belém do Pará. Então, o Farquhar estava, vamos dizer, envolvido em vários e vários investimentos, né? Porque nós, os brasileiros, serão o futuro. Muito obrigado a vocês. O sonho de uma malha ferroviária pan-americana finalmente está se tornando realidade. A Brasil Railway já detém 5.000 quilômetros de ferrovias na América Latina e planos para mais 4.000 quilômetros estão em andamento. Pelotão, alto. Cabo. Quanto falta até aí, Dani? 5 quilômetros, senhor. Ótimo. Aqueles rebeldes não vão nem ver o que os atingiu. Mas antes que Farquhar possa alcançar seu grande objetivo, uma revolta no sul do país cruza seu caminho. Estoura uma guerra civil e no centro dela está a Brasil Railway. Um dos bondes de Percival Farquhar atropela um cego em Salvador, causando uma revolta anti-americana na cidade. Insuflada por Guilherme Guinle, a sociedade baiana exige a punição de Farquhar, que é expulso da cidade. Guilherme retorna vitorioso para o Rio de Janeiro, pronto para continuar atacando o americano. Farquhar abandona o Rio e retoma os trabalhos da Brasil Railway, visando completar a ligação das Américas. Mas um conflito no sul do Brasil coloca em xeque seu sonho de controlar os meios de transporte de todo o continente. Cabo. Quanto falta até aí, Dani? Retirada! Vamos! Em Santa Catarina começa uma revolta de camponeses que perderam suas terras para a Brasil Railway.
é a Guerra do Contestado, que ameaça o trecho entre São Paulo e Rio Grande do Sul das ferrovias de Farquhar. Com a companhia ferroviária, que é a Brazil Railway, que é todinha coordenada, né, por técnicos e engenheiros que vêm dos Estados Unidos e da Alemanha, né, você tem ali um controle sobre os territórios e uma invasão sobre as terras indígenas, sobre as terras camponesas, que vão sendo empurrados e que se organizam para defender sua terra e reagem, né, chamando os seus valores, a sua religiosidade. Sem ter noção do real tamanho do movimento, as tentativas iniciais do governo para conter os rebeldes são violentamente derrotadas. Fica claro que essa será uma guerra difícil e sangrenta. Farquhar apela para um velho conhecido, o novo ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller. Nós estamos negociando, mas a situação é delicada. Não me interessa. Dê um jeito naqueles caboclos e proteja minha ferrovia. Ou farei o governo brasileiro pagar cada centímetro de ferrovia destruído. E com juros. Lauro Miller ajuda Farquhar enviando tropas federais para reprimir a revolta. Nós temos o exército brasileiro deslocado para bater mesmo fortemente nessa população que impedia a modernização. Mas nem mesmo as tropas mais experientes conseguem vencer os rebeldes. Seu pai foi um bom homem, Guilherme. Eduardo Palacin Guinle morre em 1912, deixando a chefia da família para Guilherme. Eu só lamento que ele não esteja aqui para ver a queda de Percival Farquhar. A partir de amanhã, serão tornadas públicas as atrocidades que têm acontecido no sul do país. É inadmissível que o governo brasileiro envie tropas contra o seu próprio povo em favor de uma empresa estrangeira. O golpe será certeiro, senhor ministro. E eu espero que o senhor esteja do lado certo quando o golpe ocorrer. A campanha de Guinle apontando as injustiças da Guerra do Contestado faz efeito. A opinião pública no Brasil se volta contra Farquhar. Para piorar a situação, a Malásia entra no mercado mundial da borracha e se torna um concorrente fatal para os negócios de Farquhar no norte do Brasil. A partir desse momento, o Farquhar vai ter, acho que, talvez um primeiro grande baque, né, nos seus negócios. Esse país foi um erro. Todos os meus negócios estão ruindo. Nem todo, Sr. Farquhar. A Brazil Railway continua operando no azul. Você verificou os relatórios mais uma vez, Iga? Tem certeza dos números? Certeza absoluta. Aquela ferrovia está em meio a uma guerra. Eu não consigo entender como ela pode estar dando lucros. É uma empresa sólida. E vai ser minha salvação. Percival, é melhor você pensar bem no seu próximo passo. E as cartas, Iga? A receita do sucesso é ter coragem de, num momento difícil, você continuar a luta, porque não vai ser só momentos bons. Em São Paulo, os empreendimentos de Francesco Matarazzo continuam crescendo. Ele funda a Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, que engloba todos os seus negócios. Com a idade avançando, ele começa a pensar na aposentadoria e trata de preparar um sucessor. Eu tenho a honra de anunciar que meu filho Hermelino é agora
o diretor-geral das Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Agora, o chefe da família é você. Francesco decide viajar para sua terra natal, a Itália, buscando descansar das demandas de seu império. E a partir daí ele teve que lidar com essa estrutura familiar empresarial à distância. Isso fez com que, ao mesmo tempo, ele continuava lidando com os negócios, mas ele teve que se afastar. Certamente isso afetou a estrutura patriarcal com forte presença da matriarca durante esse período. A Brasil Railway vai conquistar as Américas ainda esse ano. Viva Brasil Railway! Viva! Viva! Farquhar vende diversos investimentos para comprar ações da Brasil Railway. Senhor Egan. Obrigado. Algum problema, Percival? Não. Tudo bem, o jantar está servido. Bom apetite a todos. Obrigado. Egan havia mentido nos relatórios financeiros. A Brasil Railway está quebrada. Farquhar dá sua última cartada e tenta empréstimos na Europa para salvar seu império. O Farquhar, ele tinha uma capacidade de convencimento dos investidores estrangeiros, então nos mercados em Paris, em Londres, em Nova York. O Brasil sempre teve um grande problema na área de investimento, né? Então você tem que ser criativo, inovador para poder conseguir financiamento. Com a promessa de um empréstimo, Farquhar retorna ao Brasil. Bom rever um velho amigo nesses novos tempos. Voltei para recomeçar. Então você não ficou sabendo? O quê? A guerra começou. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. O conflito abala a economia mundial e o empréstimo de Farquhar é imediatamente cancelado. O americano que veio para o Brasil construir o império agora não tem nada. O Brasil realmente não é para amadores. Não adianta tentar na sorte, só que não vai acontecer. Tem que entender profundamente daquilo que você faz para tentar minimizar os erros e que os acertos sejam maiores que os erros. Guilherme fica satisfeito de ver Farquhar fracassar no Brasil. Mas ele não tem tempo de comemorar. Devido à guerra, o Porto de Santos perde muito movimento. O principal investimento da família Guinle entra em crise. Enquanto a maioria sofre durante a Primeira Guerra Mundial, um imigrante italiano está determinado a lucrar com ela. Giuseppe Martinelli chegou ao Brasil pobre, mas cheio de ambição. Em alguns anos, fez fortuna no país, importando principalmente bebidas. Agora, ele hipoteca todos os seus investimentos e convence Mário de Almeida a entrar como sócio em uma nova companhia de navegação, a Martinelli S.A. Dê entrada imediatamente. Tem certeza que é uma boa ideia, Martinelli? Temos que aproveitar a guerra, Almeida. Não fugir dela. Esses navios já foram uma mina de ouro e agora ficaram inúteis. Esse país pode te destruir, Sr. Martinelli. Ou te deixar rico, se você souber jogar suas cartas. O que o senhor pretende fazer com os navios? Você sabe que eles não foram feitos para o mar. Eu sei. Nós estamos muito longe do Rio Madeira.
Eu não vou navegar pelo Rio Madeira. Eu vou atravessar o Atlântico. Martinelli reforma os navios fluviais, preparando-os para atravessar o Atlântico em meio à guerra. O risco é imenso, mas Martinelli é homem de altas apostas. Ele não permitirá que uma guerra mundial fique em seu caminho. A Primeira Guerra Mundial dá o golpe de misericórdia nos negócios de Percival Fargo. O empreendedor americano que tentou ligar as Américas com uma gigantesca malha ferroviária vê seus sonhos desmoronarem. Ele decide deixar o Brasil. Guilherme Guine está satisfeito com a derrocada do rival e a falência da Brasil Railway. Dispensa os estivadores. 3 cargueiros cancelaram a chegada. E fecha o armazém principal. Mas a guerra também afeta os negócios de Guilherme Guine. A crise do comércio internacional impacta diretamente o Porto de Santos. Mas o conflito causa um efeito diferente nos Matarazzo. Com a queda nas importações, a produção das fábricas cresce imensamente. Ermelino controla tudo de perto enquanto o pai descansa na Itália. Já Martinelli decide combater a dificuldade de importação da maneira mais ousada possível, importando ainda mais. Você entende que há uma guerra? É muito arriscado, é uma loucura. Por isso que temos que aproveitar a guerra, não fugir dela. Vamos ser os únicos. Vamos fazer fortuna. No momento de crise, as regras do jogo mudam. E quem conseguir se aproveitar das novas regras vai enriquecer como nunca. Martinelli, eu não encontrei as apólices do seguro. Que seguro, Almeida? Como que seguro? Do campeiro, eu não encontrei. Você não encontrou porque o campeiro não tem seguro. Não há como ter seguro, Almeida. As seguradoras estão cobrando uma fortuna. Não vale a pena. Você deixou o navio zarpar sem seguro, você perdeu a cabeça. Se ele afundar, nós estamos na miséria, Martinelli, miséria. É, mas se ele não afundar, você será um homem rico. Após se associar a Mário de Almeida e abrir a própria empresa, Giuseppe Martinelli envia o Campeiro, seu primeiro navio, para a travessia comercial do Atlântico em meio à guerra. O tráfego de importação praticamente cessou no Atlântico. Isso fez com que a demanda interna precisasse ser suprida pela produção interna. No caso do Martinelli, é uma coisa mais ousada. Ele estabeleceu uma empresa e arriscava fazer um comércio Europa-Brasil mesmo nas condições perigosas. Alguma notícia do Campeiro? Moraldo! Senhor, ainda não. Talvez ele tenha
A aposta de Martinelli se paga. Após a venda de produtos brasileiros para a Europa, seu navio campeiro retorna são e salvo, carregado de produtos importados. Martinelli e seu sócio fazem fortuna com a operação. A crise ela gera uma restrição a algumas questões, mas também ela te dá uma oportunidade para rever processos, para repensar formas, para encontrar soluções que talvez sem aquela pressão daquele momento a gente demoraria ou talvez nem fosse capaz de enxergar. Martinelli investe ainda mais nos seus negócios. Tirando proveito do medo das outras empresas, ele amplia suas rotas de comércio no Atlântico em meio à guerra. Além disso, ele detém a representação da empresa estatal italiana de navegação, a NGI. Isso lhe deu uma condição de quase exclusividade no comércio marítimo no período e realmente ele conseguiu crescer muito com isso. Em apenas um ano de operações transatlânticas, a Martinelli S.A. acumula uma frota de 11 embarcações. Seu crescimento na navegação chama a atenção de outros empresários italianos, como Ermelino Matarazzo. E alguns deles começam a questionar seus parceiros comerciais durante a guerra. Tá vendo? Eu não te falei que esse Martinelli era um vagabundo. Tradimento, signor Martinelli. Sal para alemães. Alemães. Eles que na nossa terra matam nossos irmãos de fome. Uma vergonha! Senhor Carbone, são mentiras sem qualquer prova. Essas calúnias foram inventadas para provocar esse tipo de reação. Non ibabiari, Martinelli. Non ibabiari. É verdade, senhores. Não há nenhuma prova concreta. E o senhor Martinelli já se explicou. Realmente, senhor Matarazzo, não há prova. Mas não te fumo senza rosto. O senhor, por acaso, não é sócio de Mário de Almeida? Todos sabemos que Almeida é representante da empresa austríaca Kozulich. E a Áustria é aliada da Alemanha. O senhor tem conhecimento disso, não, senhor Martinelli? Va bene, mas isso não quer dizer nada. Que eu digo, não é possível. Ele ri da nossa cara! Por falta de provas, Martinelli foi inocentado das acusações de fazer negócios com a Alemanha. Mas sua imagem com a comunidade italiana fica desgastada. Quel coglione me enganou em público. Fingiu me ajudar enquanto me passava a perna. Ermelino Matarazzo, novo representante da NGI. Martinelli, você nem sabe se foi mesmo Matarazzo. Esqueça essa história, vai. Não, Almeida. Eu não vou esquecer. Sem a representação da NGI, Martinelli é forçado a investir ainda mais do próprio capital na sua empresa de navegação. Ele compra mais embarcações sucateadas e as reforma para a perigosa travessia do Atlântico. Agora é a hora de acelerar. Você enxerga a hora de acelerar, nem sempre você está preparada para acelerar. Aí você tem que ter um fator que é primordial, que todo empreendedor tem, que chama coragem. Em 1917, o Império Alemão retoma a guerra submarina irrestrita no Atlântico. Todos os navios, até mesmo os civis, seriam torpedeados. As companhias de navegação reduzem suas operações, abrindo ainda mais oportunidades para Martinelli. Licença, senhor. Eu venho falar em nome dos marinheiros. Eles pediram para falar com o senhor. Os riscos aumentam a cada dia. Nós precisamos de mais segurança. Antônio, seguro que temo basta. Mas, senhor, se algo acontecer... Antônio! Se os homens estão com medo de trabalhar, eu entendo. Mas tá cheio de marinheiro procurando emprego nesses tempos difíceis. Aceite minhas condições ou não, pra mim, dá na mesma. O que vai ser? Martinelli mantém as viagens sob as mesmas condições e com a mesma frequência.
Mas pela primeira vez, a guerra atinge o Brasil diretamente. O vapor Tijuca, de uma outra companhia de navegação brasileira, é torpedeado próximo à costa francesa. Martinelli tem diversos navios na zona de guerra, próximos à costa da Europa. Morado, alguma notícia do Lapa? Não, senhor. Já são 3 dias sem contato. Para controlar o transporte de produtos entre Brasil e Europa durante a guerra, Martinelli compra navios sucateados de Percival Farquhar e inicia sua própria companhia de navegação. Representante da estatal italiana NGI, Martinelli monopoliza a rota Brasil-Itália. Mas acusações de que teria negociado com os alemães faz com que ele perca a representação para Hermelino Matarazzo. Essas calúnias foram inventadas para provocar esse tipo de reação. Ele se recusa a admitir derrota e aumenta ainda mais o número de travessias do Atlântico durante a guerra. Os riscos aumentam a cada dia. Nós precisamos de mais segurança. Aceite minhas condições ou não, para mim, dá na mesma. É uma jogada perigosa. E sem notícias do seu vapor Lapa há vários dias, Martinelli teme por seus negócios de navegação. Martinelli, notícias do Lapa. Afundaram o Lapa. É o risco do negócio, Almeida. Toda a tripulação foi salva. Não entendo por que você quer parar agora. Nós perdemos um navio. Foi o terceiro navio brasileiro abatido nesse mês. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Por ser a única empresa disposta a se arriscar no Atlântico, Martinelli consegue, junto ao governo brasileiro, benefícios geralmente reservados a empresas estatais. Nesse mesmo ano, Martinelli transporta mais de 4.000 toneladas de café e cereais para a Itália e traz mais de 27.000 toneladas de produtos diversos da Itália para o Brasil. Cada travessia lhe rende fortunas. Num momento de guerra, onde o comércio internacional tem uma queda, a própria moeda nacional acabou sendo desvalorizada, criou-se um cenário em que essas importações tornaram-se mais difíceis. Só que isso é um espaço para oportunidades também. É um espaço novo para aqueles empresários que estão com suas indústrias crescendo e que têm recursos para novos investimentos, aproveitar e expandir para o mercado interno. As fábricas da família Matarazzo funcionam a todo vapor 24 horas por dia. Toda a capacidade de produção das indústrias é utilizada durante a guerra. Depois de 2 décadas de investimentos em infraestrutura industrial, o Império Matarazzo agora é insuperável. Pai, espero que as coisas estejam bem na Itália. Por aqui a empresa está melhor que nunca. A produção está crescendo muito. Desculpe minha franqueza, mas para nós, o ideal seria que essa guerra nunca acabasse. Caro filho, recebemos a última carga de farinha de milho em Nápoles. E as 10.000 mulas brasileiras foram despachadas para o transporte de mantimento. A Primeira Guerra Mundial foi um momento de aumento da sua fortuna material e afetiva, as suas ligações com a terra natal.
O Matarazzo até passa a viver na região de Nápoles, onde ele coordena um esforço ali de reunir alimentos e amparo àquelas populações durante esse período da Primeira Guerra Mundial. E, além disso, também contribui com dinheiro para o esforço de guerra. Mi sto qui dolenti a cantar, metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canto, ove non sei, la luce manca, ove tu sei. No Brasil, Ermelino inaugura uma ala do Hospital Umberto Primo e recebe o tenor italiano Caruso para a cerimônia de inauguração. Adesso siete l'onorevole Conte Francesco Matarazzo della Casa di Napoli e São Paulo, Brasília. E na Itália, por sua ajuda humanitária durante a guerra, Matarazzo recebe o título de conde. Vindo da nossa cultura de colonização, havia sim uma valorização dos símbolos de status. E a história nos ensina que riqueza, status e poder andam juntas. Martinelli não podia ficar para trás. Faz grandes doações para a Itália em guerra e, como recompensa, recebe o título de comendador. Era uma honra para ele, porque afinal ele era de origem considerado humilde. Era tão importante que todo mundo conhecia como comendador, ninguém falava praticamente o senhor Martinelli, o comendador, o comendador, o comendador. Eu já te disse, o dono de São Paulo é um Matarazzo. Eu posso dizer porque eu trabalho lá. Mas que besteira! Eu trabalho para o Martinelli. E não tem um dia que não recebemos caixa, mais caixa de produto. Um deslumbrado! Ignorante! A população passa a eleger seus preferidos entre os recém-criados nobres. E a competição entre os partidários toma a cidade. Estamos aqui hoje com o Dr. Martinelli, Dr. Matarazzo, com o intuito de celebrarmos uma paz em nossa comunidade. Iremos tirar uma foto. O cônsul da Itália decide agir para acalmar os ânimos e articula uma reunião com os dois empresários. Você nunca será como seu pai. Você também nunca será como meu pai. A família Matarazzo lidera um crescimento de quase 200% da produção industrial brasileira. Ermelino, exausto, parte para a Itália, enquanto as indústrias retornam à mão de seu criador, Francesco Matarazzo. O império que Francesco encontra ao retornar está ainda maior. Mas esse império cobra seu preço. O crescimento da indústria brasileira durante a guerra depende da mão de obra abundante, barata e não regulamentada. Eram condições muito precárias. O Brasil não tinha nenhuma legislação trabalhista. Não tinham registro, não tinham direitos, não tinham aposentadoria garantida, não tinha legislação de controle do trabalho de menores e de mulheres. Então, menores de 10 anos estavam muitas vezes na linha de produção. Operários, vocês ganham um salário de fome. Assistem seus filhos em casa chorando sem ter o que comer enquanto esses parasitas se entopem jantando com políticos. Os Matarazzo, eles sobem o preço dos alimentos e seguram o nosso salário. Isso não pode mais acontecer. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo. Greve! 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 Martinelli se arrisca a transportar produtos pelo Oceano Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial e domina as rotas de importação e exportação entre Brasil e Europa.
Enquanto isso, Hermelino Matarazzo aproveita a crise na importação, fazendo fortuna a oferecer produtos nacionais das indústrias Matarazzo. O dono de São Paulo é o Matarazzo. Eu posso dizer porque eu trabalho lá. Mas que besteira! A enorme população de italianos em São Paulo elege seus preferidos dentre os poderosos empreendedores. Mas muitos não admiram nem Martinelli, nem os Matarazzo. E a classe trabalhadora está à beira da revolta. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo! Greve! 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 Para! 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 Socorro! Socorro! As péssimas condições de vida dos trabalhadores chegam ao limite. O movimento operário ganha força no país. Há um começo de sindicalismo que é trazido também do sul da Europa, que são especialmente da Itália, Espanha, Portugal, onde prevaleciam os anarquistas. Começa a maior greve geral que o país já viu. Em plena Primeira Guerra Mundial, poucos meses antes da Revolução de Outubro na Rússia, aqui em julho de 1917, houve praticamente uma tomada da cidade pela classe trabalhadora, que era numerosíssima. Você tem a explosão disso em 17 e vai até 19. É um período forte onde a classe operária vai para a rua defendendo o direito de ter direitos. O movimento se espalha pelo estado e pelo país. Os portuários da Companhia Docas de Santos, de Guilherme Guinle, também interrompem o trabalho. Senhores, por favor, senhores, por favor. Essa discussão é completamente infrutífera. Greves são greves, não há culpados. Todos aqui sabemos que o senhor Matarazzo é o mais popular dentre os empresários presentes. Talvez caiba ao senhor acalmar os ânimos. Senhores, vocês estão preocupados demais com isso, é? Essas coisas se resolvem por si só. Eu já enfrentei muitas greves antes na minha vida. Eu sei como dialogar com os operários. Os grevistas não desistem e os patrões são obrigados a negociar. As greves de 1917 e 1919 foram o primeiro passo para a conquista dos direitos trabalhistas no país. É um momento que mostra que, junto com a demografia, junto com a industrialização, junto com a modernização, havia também uma inquietação social que fazia com que a sociedade se movesse. A Primeira Guerra Mundial, em 1918, chega ao fim com um saldo de milhões de mortos. Nos 4 anos de guerra, a Martinelli S.A. acumulou uma frota de 22 navios e se tornou a maior companhia de importação e exportação do país. Mas com o fim da guerra, a travessia do Atlântico não é mais um desafio. Diversas empresas de navegação retomam suas atividades e Martinelli não tem mais a exclusividade das rotas. Os prejuízos causados pelas greves e o aumento da concorrência encurralam Martinelli. Inovação não é você fazer mais bem feito o que você tem fazendo, é você fazer diferente. É quando você muda o seu paradigma. Tem uma expressão aqui que a gente fala pensar fora da caixa. Martinelli decide não se precipitar. Pensando sobre o próximo passo nos negócios, ele viaja para Lucca, sua terra natal na Itália. Foi uma oportunidade de estreitar os laços com a terra-mãe. Era uma questão de se exibir também, né? Exibir o seu sucesso.
Matarazzo está muito jovem para se aposentar, Dom Francesco. Não, Lídia, não. Eu já tô cansado, pra mim chega, sabe? Isso é coisa pra quem é jovem, que nem meu filho. Sabe, Lídia, que trabalhar tanto pra juntar um patrimônio como eu, dá trabalho, cansa. Mas, graças a Deus, eu agora já tô tranquilo. O Ermelino, ele é corajoso, inteligente, tem cabeça boa para as coisas. E tenho certeza que o Ermelino vai ser um grande sucessor. Eu sou seguro disso. Devido às péssimas condições de trabalho, o movimento operário se espalha pelo país. Apesar da tentativa de controlar a situação, os patrões não têm escolha e são obrigados a negociar com os trabalhadores. Prejuízos com as greves e o aumento da concorrência ao final da Primeira Guerra afetam diretamente os negócios de Martinelli, que parte para a Itália em busca de novas ideias. Francesco Matarazzo conduz a empresa durante as greves enquanto o filho Ermelino tira férias na Itália. Eu já tô cansado, pra mim chega, sabe? Isso é coisa pra quem é jovem, que nem o meu filho. Finalmente, Francesco pretende se aposentar, mas seus planos sofrem um doloroso golpe. Senhor Matarazzo. Além da tragédia pessoal, a morte de Ermelino é uma tragédia para as indústrias Matarazzo. Francesco perde seu sucessor. Questo adesso è tuo, Francesco. Sei il capo della famiglia. Agora, o chefe da família é você. Na Itália, Martinelli acompanha o esforço de seus conterrâneos na reconstrução do país após a Primeira Guerra. Ele passa pela Torre Gwynedd, o marco arquitetônico da cidade desde o século XIV. A cidade se notabilizou pelas torres antigas da Idade Média, que eram para defesa militar, e com o tempo as torres começaram a significar o poder. Ele era muito pobre e ele cresceu vendo esses palácios que eram os ricos da região. Então ele se ligou muito nessa arquitetura. Ele é um toscano que viu a arte desde criança. Martinelli é fascinado pela construção. A torre italiana o lembra da mansão Matarazzo na Avenida Paulista, o símbolo do triunfo de seu conterrâneo. Mille scuse, signore. Martinelli decide voltar para o Brasil. É chegado o momento de construir seu legado. Legado é uma palavra para mim extremamente forte, né? A gente sempre se acha infinito. E eu acho que a gente tem que ter a noção da nossa finitude para a gente pensar em legado. Saiba, Sr. Matarazzo, que a Casa Rothschild tem muito respeito pela sua trajetória. Mas, com a tragédia recente em sua família, acreditamos que seja o momento do senhor repensar o futuro das indústrias Matarazzo. A Casa Rothschild tem interesse em comprar as indústrias reunidas Fábricas Matarazzo. Eu fico muito honrado com essa sua proposta, Sr. Wallace. Mas eu penso que o senhor trate isso diretamente com meu filho.
O Chiquinho poderá lhe responder. É ele que vai tomar essa decisão por mim. Mas Meus caros, com licença. Eu tenho uma outra reunião para participar. Permisso. Sem Hermelino, Matarazzo decide testar Chiquinho para ser seu novo sucessor. A perda do primogênito, que seria o receptor do seu legado para dar continuidade ao projeto da família, a partir daí sim, isso o debilita. E me lembro muito bem quando houve uma tentativa de compra na nossa empresa em 2008, quanto aquilo me machucava. Como é que eu vou vender isso que eu construí? Mas como vender tudo? Desse jeito será impossível competir. Martinelli. Eu não preciso ser dono de barco para continuar navegando, Almeida. Vamos vender tudo, inclusive os estaleiros. Me avise quando tiver tudo arranjado. Martinelli mantém a empresa de importação e exportação, mas vende todos os seus navios. Com o dinheiro, ele compra o centenário Café Brandão, um dos mais populares pontos de encontro de São Paulo. E em seguida, manda derrubar. Inspirado na história e na arquitetura de Lucca, Martinelli alia um ousado plano de negócios ao seu desejo de construir um legado. Ele inicia a obra de um imenso projeto imobiliário no centro da cidade, o Edifício Martinelli. Uma torre em estilo Belas Artes, com 14 andares e mais de 300 salas e apartamentos. Ele juntou o ideal americano, do mundo novo, na escala, e a megalomania e o desejo de uma coisa assim marcante, né, ao estilo toscano. Como não existe indústria siderúrgica no Brasil, o aço tem que ser todo importado. Para diminuir a utilização desse material,